Então, Larissa, você pode se apresentar para o pessoal, falar de onde você é, enfim. Oi, gente, boa noite. Eu achei, por acaso, assim, né, conheci Sara por acaso, e foi um acaso maravilhoso. Saber que existem profissionais, especialmente professores de matemática, que estudam sobre descalculia. Acho que até ressignificou um pouco a minha experiência com essa licenciatura. Eu sou Larissa, como Sara falou, eu sou psicóloga, atualmente eu faço residência em um programa de pós-graduação voltado para a inclusão de pessoas com deficiência no contexto da saúde, e eu tive o diagnóstico tardio em descalculia, então eu recebi o diagnóstico por volta dos 17 anos, então como eu tenho 25, faz pouco tempo que eu Sim. tenho o diagnóstico e, consequentemente, que eu tive acesso à acessibilidade. E, Larissa, como é que foi, assim, sua infância? Se alguém percebeu nessa época, como é que foi tratado lá desde pequenininha? Você tem essa informação? Sim, eu tenho recordatórios, assim, de coisas que me contaram, e de experiências que eu guardei comigo, né? Não nesse momento mais inicial da infância, mas de coisas que eu fui guardando comigo, de sentimentos que eu fui compondo, né, na minha trajetória escolar, e como desenvolvimento humano mesmo. Então, meus pais sempre falaram que eu fui muito desenrolada para coisas que envolviam linguagem, artes, desenho. Eu sempre gostei muito de pintar, sempre fui muito observadora, falante. E aí, por outro lado, sempre tive muita dificuldade de me orientar nos espaços. Meus pais falam que na educação infantil, quando a gente começa lá o processo de saber a diferença, né, entre quantidades, a criança ela já tem que saber conseguir discernir entre uma quantidade pequena e uma quantidade grande. Eu não tinha essa facilidade, essa compreensão. E meus professores na educação infantil, eles eram muito próximos, assim, eu estudei numa escola pequena, isso foi um fator positivo, porque acaba que o professor te conhece mais, né? Conhece mais os pais, a sua realidade e tudo mais. E os meus professores de educação infantil, meus pais me contam, que eles sempre chamavam atenção para a ideia de que meu desenvolvimento não estava ok, assim, com relação à parte de alguns conhecimentos que envolviam ali matemática. Básica, né? Bem Sim. básica. Mas, por outro lado, como eu era muito desenrolada com outras coisas, e naquela época não se falava sobre descalculia, eles achavam que era essa coisa de cada criança tem seu tempo. E aí, na educação infantil, não houve, não cogitaram, assim, a ideia de que eu tivesse um transtorno. Uma coisa curiosa é que eu não tinha características só com relação à esfera da matemática. Eu apresentava sinais e sintomas de transtornos de aprendizagem de forma geral. Então, eu tinha muitas dificuldades com ortografia. Eu tinha facilidade de compor uma história, uma narrativa, mas quando eu ia escrever, eu tinha muitos erros de português e eu não conseguia gravar a forma como as palavras se escreviam, assim. Então, meu caderno era todo rasurado, eu não conseguia fazer ditado, assim. Eu escrevia casa com K, esses erros, assim, bem, bem distantes, né, em relação ao desenvolvimento da turma que eu pertencia na educação infantil e no ensino fundamental. E, por acaso, em algum momento chegou a pensar no diagnóstico da dislexia também, ou não? Mais pra frente, no ensino fundamental, eu tive uma professora de aula de reforço. E ela ficou comigo ao longo da minha vida inteira, até quando ela conseguia dar conta das matérias. Meus pais sempre trabalharam fora e eles pagavam uma pessoa para conseguir me ajudar, assim, nos estudos, já que eu tinha uma necessidade de suporte muito grande. Sim. E aí essa professora, que nem era formada em pedagogia, ela entendia... a gente estudava todos os dias, né? E a gente passou muito tempo da minha vida estudando juntas. Então, ela via, assim, as minhas potencialidades e as minhas fragilidades com muita clareza. E aí, ela sempre falava para minha mãe, olha, eu acho que Larissa é disléxica. Eu acho que Larissa tem dislexia. Porque a dislexia é muito mais, e era muito mais, né? Falada do que a descalculia. E aí, tinham esses apontamentos, né? De que eu tinha essas dificuldades de escrita, eu não consigo, na verdade, né? Ainda hoje, decorar regras de gramática. Eu tenho uma dificuldade com sentenças lógicas, e é uma coisa que cai um pouco na área da interpretação de texto. E aí, a primeira possibilidade diagnóstica foi da dislexia, no ensino fundamental. Sim, entendi. Recentemente eu estava lendo a respeito dessa questão que você acabou de falar, que pelas palavras serem símbolos, o descalço ele pode vir a ter dificuldade com algumas palavras, com algumas questões da escrita também, por causa dessa questão simbólica. Eu li isso recentemente num artigo, achei bem interessante, eu nunca tinha visto falar a respeito disso, e recentemente eu estive vendo, depois eu posso até mandar para você e para quem quiser o link desse artigo, que ele foi agregou bastante nessa parte. Mas, Larissa, no caso, então, começou no ensino fundamental essa investigação por ser dislexia, mas não levou à frente. Como é que ficou aí essa questão? Então, e o seu relacionamento também com os professores de matemática? A minha professora de aula de reforço, ela
levantava sempre essa hipótese diagnóstica, mas meus pais, eles sempre, assim, colocavam para debaixo do tapete. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eles sempre eram muito enfáticos sobre as minhas dificuldades de aprendizagem. Eles sempre falavam para ela que era uma questão de esforço, que era uma questão de preguiça, e que se eu me voltasse para sentar a bunda, né, como dizem, na cadeira e estudar, eu não teria nenhuma dificuldade de lidar com esses conceitos, porque eu falava muito bem, tinha uma capacidade de compreensão alta, tinha muito vocabulário, então com certeza não era nenhum atraso no neurodesenvolvimento. E a minha mãe, ela é pedagoga, né, então ela está muito próxima do desenvolvimento de crianças. E aí ela acabava comparando o meu desenvolvimento com o dos alunos dela e achava muito próximo, assim. Depois, a gente foi descobrir que minha mãe, ela tem muitas características de uma pessoa descálcula. Então, provavelmente, ela não soube dizer que o meu desenvolvimento era diferente, porque o dela também foi. Exatamente. E aí, a descalculia, ela tem um fator preditário, né? Genético, assim. E provavelmente teve a ver com o nosso laço, né? Genético, sanguíneo. No ensino fundamental, eu tive professores de matemática, eu estudava numa escola bem rígida, assim. E aí, eu tive muitos problemas no ensino fundamental com professores de matemática, com professores de português, nesse conceito da gramática, assim, também. E aí, o discurso era sempre o mesmo. O discurso era sempre Larissa é desinteressada, Larissa é preguiçosa, Larissa não quer prestar atenção na aula, Larissa fica desenhando ou escrevendo textos no caderno, Larissa não se importa com o assunto, Larissa tá fazendo drama. E aí, a época do ensino fundamental, principalmente, ele foi um período muito ruim da minha vida. Acho que foi a pior época, assim. Porque eu não tinha ninguém que tecesse por mim, assim, um acolhimento. Ninguém acreditava em mim. Meus pais não acreditavam, os professores não acreditavam, meus amigos não acreditavam. Então, era eu por eu. E aí, eu fui criando estratégias para sobreviver mesmo. Fui aprendendo a colar, fui aprendendo a fazer negócios. É uma estratégia. Fui aprendendo a fazer negociações na sala de aula, do tipo, se você me dá cola de matemática, eu te garanto geografia, história e literatura. E assim eu fui sobrevivendo. Então, as reuniões de pais eram sempre muito difíceis para os meus pais e principalmente para mim. Sempre que chegava perto dessa época, eu tinha crise de choro, eu tinha insônia, eu tinha dor de barriga, eu não queria ir à escola. Na época, eu não tinha esse entendimento de que era por causa da minha experiência negativa com a matemática. Eu só sentia que a escola não era um espaço acolhedor. Eu não queria estar lá. Sim. E aí, de fato não era, né? Sim, não era. E aí, eu lembro, assim, que dias de entrega de boletim eram sempre dias difíceis. Meu pai, ele sempre foi um pai muito rígido com a educação. E aí, ele falava pra mim, assim, eu peguei seu boletim, tá cheio de nota vermelha. Você quer conversar agora, na escola, ou você quer conversar quando chegar em casa? E aí, eu sempre pedia para conversar quando chegar em casa, porque eu ia conseguir me preparar um pouquinho para esse momento. E aí, meus pais nunca me bateram, mas eu sempre fiquei de castigo por causa das minhas notas baixas. Então, eu sempre estive de castigo durante toda a minha vida escolar, porque eu sempre estive com notas baixas. E era muito difícil, assim, encarar o quanto tinha matemática em tudo. Então, eu tinha uma necessidade de ser muito boa em coisas que não envolviam matemática, mas a matemática estava até em coisas que eu domino, tipo história, né? História tem número romano, história tem essa coisa de época, né? De cronologia, de você precisar resgatar algo que veio antes, encadear começo, meio e fim. A matemática, ela tá na geografia, com os planos cartesianos, com a noção de escala. A ideia... Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de ter uma imagem mental, assim... do mapa do mapa do Rio Grande do Norte. E era um conceito muito requisitado nas aulas de geografia. O professor pedia pra gente desenhar e a gente colocar todos os estados em cada local. Eu não conseguia fazer isso. Oi? A gente não falou, mas você não é do Rio, né? Você é do Rio Grande do Norte, não é isso? Isso, eu sou de Natal. E aí a matemática estava em tudo, isso era muito frustrante. Era muito difícil de lidar. Eu tinha uma autoestima muito baixa, né? Eu vivia me escondendo nos lugares das pessoas. Sim, eu percebo isso em alguns alunos meus, essa questão de... tem dois tipos de comportamento. Ou eles entram na sala e tocam o terror para tentar disfarçar aquela dificuldade, ou eles entram na sala fazendo de tudo para não ser percebidos. Eles entram, procuram sentar o mais longe possível, não tira dúvida nunca, não chega perto nunca, para tentar passar o mais desapercebido possível. E então, a pior coisa que uma pessoa com dificuldade faz, né? Porque um professor, ele pode te auxiliar, mas às vezes tem tantos alunos e você não vai adivinhar
você até consegue identificar que o aluno está com dificuldade e tudo mais, mas você não consegue expressar da maneira que a pessoa está sentindo, da maneira que a pessoa está entendendo, né? Sim. Então, assim, isso não é um comportamento legal, mas uma criança, um adolescente tem dificuldade de compreender isso. Ainda mais quando não consegue ter essa abertura de chegar ao professor, dizer que está sentindo dificuldade. Era o que aconteceu com você? Então, meu padrão oscilava, assim, porque existia um grupo de professores que me elogiava muito, dizia que eu era muito inteligente, que eu tinha uma fala muito, um vocabulário muito alto, que eu tinha muita facilidade de compreender conceitos complexos da literatura, e que eu tinha uma memória ótima com relação a algumas questões que envolviam os textos que eu lia, que eu conseguia fazer articulações, que eu tinha um senso crítico, mas tinha um grupo de professores que também desacreditava totalmente em mim, que me considerava um caso perdido. Inclusive, já me disseram isso, um professor já me disse isso, que eu era um caso perdido, um professor de matemática, inclusive. É muito complicado lidar, né? E aí eu tive vários professores ao longo do ensino fundamental, né? Vários professores de matemática. Eu lembro que teve uma professora, ela ainda trabalha nessa escola que eu estudei, e ela falava assim pra mim, nossa, Larissa, é impressionante. Toda vez que tem prova de matemática, você inventa uma dor de barriga. E era muito difícil, assim, sentir a dor de barriga. Teria sido mais fácil ter a habilidade que ela estava me requisitando, mas ela não tinha essa sensibilidade, nem essa informação, né? Nem esse acesso. E aí tinha um outro tipo de professor de matemática que me causava muita baixa autoestima também, que era o professor que via que eu estava me esforçando, mas que eu não conseguia. E aí era como se ele sentisse pena de mim. Ele me dava cola da prova, ele deixava eu fazer a prova em dupla com outra pessoa, ele não conseguia me ensinar, ele via que eu era esforçada, mas era isso, assim, não existia a possibilidade de que houvesse um X da questão, né? Era sempre o sintoma lá em cima. Eu entendi o que você está falando. Ele analisava que você tinha dificuldade, não sabia o que fazer, até porque pouco se fala e pouco se tem essa informação. Então, ele fazia o que ele podia, né? Só que, de certa forma, estava causando mal também. Sim. Você falou uma coisa que a Lavínia falou também, que isso causava mal a ela também, que quando o professor tentava, de certa forma, dar uma ajudinha para que ela passasse, mas sem compreender, isso fazia muito mal a ela. E realmente, porque isso daí acaba, de certa forma, validando aquilo que você não está conseguindo fazer. Ele não procura um caminho, talvez por não saber, ou talvez por ser mais fácil. E aí a consciência pesa menos. Eu acho que no caso dos professores que me acompanharam, era muito falta de acesso ao conhecimento mesmo. Sim. Tanto dos que julgavam a minha postura como rebeldia, como preguiça, como desinteresse, tanto aqueles que tinham uma postura acolhedora, mas de pena, né? Como se eu não tivesse a capacidade de aprender. Como se não existisse também outras formas de ensinar matemática que não aquela que ele estava dispondo ali, né? Sim. Eu entendo. E aí, no ensino fundamental 2, eu reprovei 2 vezes ainda. Reprovei em matemática. No caso, você ficou em dependência? É assim que fala no teu estado? Não, eu não fiquei em dependência. Eu reprovei mesmo. Na minha escola tinha dependência, mas, como eu disse, meus pais achavam que era preguiça, né, e desinteresse. E aí, eles disseram pra mim que eu não tinha direito, assim, que eu não merecia fazer a dependência, porque eles queriam me punir, no caso, né? Eles achavam que... Falta de esforço. Isso, exato. Sim, porque quando a pessoa tem dificuldade, é um sentimento horrível. Eu falo isso porque quando eu experimentei dificuldade em alguma área da minha vida, na parte do estudo, porque todo mundo experimenta em algum momento, a não ser que tem um QI muito elevado, né? Eu sei quanto que era frustrante. Eu não tinha vontade de ter aquela aula, não tinha vontade de entrar em contato com aquele conteúdo, porque aquilo dali estava expondo a minha dificuldade. Toda vez que eu aprendi, aquilo dali me gerava uma felicidade a ponto de eu querer ensinar. E eu observo isso nos meus alunos também. Lembro, ano passado, de 2 meninas que tinham muita dificuldade, quando elas entenderam o conteúdo, elas saíram pulando pela sala e queriam ensinar para todo mundo que elas tinham entendido. E eu gravei uma frase que eu falo sempre, que a aprendizagem gera contentamento. E é uma grande verdade. Então, o que você sentia provavelmente era uma desmotivação, porque por mais que você se esforçasse, gastasse energia, aquilo dali não estava trazendo um resultado, né? Um fruto, aumentar a sua nota, de repente. Porque a gente fala que nota não é importante, mas a escola mede nossa capacidade pela nota. Então, assim, algumas coisas têm que ser revistas nesse ponto. E faz a diferença, fala. E há um posicionamento cultural acerca desse lugar, né, da nota. Então, por exemplo, na minha escola, eu era bolsista, e eu sempre fui bolsista, e existia uma cobrança de que eu fosse boa, existia uma cobrança de que eu tirasse notas altas, existia uma cobrança de que eu me destacasse. E não existia essa percepção de que haviam outras possibilidades de ser bom em outras coisas que não fosse conhecimento acadêmico. Sim. E não é nem esse o caso, né? Porque o seu conhecimento acadêmico, depois você pode contar um pouco, você deslanchou. Então, assim,
na parte de matemática, mas você poderia despontar para outra área. Sim. Eu acho assim que na educação básica, principalmente assim no ensino fundamental, a matemática ela está muito junto ali de outras matérias. E aí Sim, acaba que fica mais difícil dar conta. Eu vejo de geografia, de história, desses conhecimentos mais básicos da educação regular. Mas eu sempre tive destaque em coisas que não envolviam propriamente o conhecimento acadêmico. Tipo, eu fazia aula de teatro na escola, e aí eu sempre fui muito boa em falar, em me expressar. Eu sempre gostei de desenhar, e eu sempre fui muito boa em desenho. E aí é uma questão de se perguntar sobre o que cabe dentro desse espaço escolar também, né? Porque essas são habilidades que poderiam ter entrado nesse espaço. sim, com certeza. Poderia contar, de repente. Assim, em algumas escolas, com a reforma do ensino médio, eles até estão implementando algumas matérias que envolvem essas áreas do conhecimento. Mas ainda está tudo muito recente, não sei como é que isso vai ficar. Então, assim, tem que fazer muita mudança ainda para a gente chegar nesse lugar. Sim. Bom, mas aí, no caso, no fundamental, você reprovou 2 vezes e era tratado como uma hipótese diagnóstica, mas ao mesmo tempo como uma falta de esforço, no caso, né? Não tinha hipótese diagnóstica até o ensino médio. Não por parte dos meus não, professores. Da sua professora, a sua amiga, a sua professora que te acompanhou, que você disse. Isso, mas era uma questão isolada, assim. Ela era única e ela não tinha liberdade de conversar sobre isso com os meus pais. Era uma coisa que ficava muito na nossa relação mesmo. Quando ela estava me consolando ali, a gente estudava a tarde inteira. É interessante pensar hoje sobre a minha infância e sobre a infância de outras crianças. Eu fico conversando com os meus amigos, às vezes, e aí eles têm várias memórias sociais, assim, desse lugar. Então, por exemplo, eles falam, eu costumava assistir TV Globinho ou Sessão da Tarde, eu costumava brincar bastante no final de semana, e eu não tive essas experiências, porque eu era sempre uma aluna em recuperação, eu era sempre uma aluna em prova final. E aí eu sempre tinha que estar estudando mais do que as outras crianças. E isso tomava muito do meu tempo. Eu estudava pela manhã, e aí eu chegava em casa, tomava banho, almoçava, e de 2 horas a professora chegava, assim, e a gente ficava até as 5 horas da tarde estudando. E aí depois que ela ia embora, eu tava fadigada, assim, eu tava muito cansada. Então, eu acho interessante, assim, pensar que pessoas com transtornos de aprendizagem têm uma rotina diferente. Eles, é verdade. Eles precisam suplementar, né, pelas dificuldades de aprendizagem, com uma carga horária extra. Isso tem um impacto social e emocional. Nossa, é verdade mesmo, isso é uma coisa muito importante. Porque, assim, eu tenho a realidade da sala de aula. E eu confesso pra você, é muito difícil você dar conta de todos, sabe? Você conseguir atender todos aqueles alunos e conseguir alcançar todos dentro das suas dificuldades. Então, normalmente, quem tem um transtorno de aprendizagem é, sim, levado para o contraturno. Tem alguns alunos que têm a sala de recurso, né, como auxílio, principalmente quem estuda escola pública. E aí a rotina realmente fica muito exaustiva, porque todos os dias, nesse reforço, e assim, gasta energia, estudar gasta energia mental, e isso acaba trazendo para o nosso físico também. E, além disso, a pessoa, ela fica mais estressada, porque, por exemplo, imagina você, de manhã teve 2 tempos de matemática, de tarde você vai ter que ver de novo matemática, ou outra disciplina que tenha alguma habilidade matemática envolvida. Isso traz um estresse emocional muito, muito grande para a criança, porque ela fica ali extremamente ocupada, estressada, e às vezes não tem ninguém que entenda, né? E do jeito que a educação funciona hoje, a educação básica, a gente tem as fragilidades muito mais destacadas do que as potencialidades. Então, por exemplo, eu adorava estudar história. E aí, quando chegava o dia de estudar história, eu ficava muito animada. Mas eu tinha que estudar matemática todos os dias. E aí, eu revisava a história. Eu não tinha a oportunidade de me dedicar à história como eu me dedicava à matemática. Porque nela eu já era boa. Então, ela não precisava de atenção. Eu precisava dar atenção ao que eu era ruim. E isso é muito frustrante também. Sim. Eu vejo muito isso na questão das pessoas que têm diagnóstico da descalculia e estão estudando para o Enem. Eles gastam muito mais tempo estudando para as exatas e sofre, traz aquele sentimento péssimo. E, além de tudo, quando faz o Enem, a nota de matemática continua baixa. Realmente muito. Isso tem um impacto emocional na construção de quem você é, né? A nossa subjetividade, as nossas preferências que vão nos construir como sujeito, elas são feitas a partir dessas experiências, do que a gente tem desejo, do que a gente tem vontade de acessar. E me foi vedada essas possibilidades, né? Porque eu tinha que estudar aquilo que eu era ruim, eu tinha que estudar aquilo que eu não dava conta. E é muito frustrante estar sempre dando murro em ponto de faca, sempre precisando estudar o que eu não sou boa. E assim, você conseguia absorver algo de matemática? Como é que era com você? Você passava esse tempo estudando de tarde, tinha esse aula de reforço, mas você conseguia absorver alguma coisa? Ou você no outro dia já tinha esquecido tudo?
eu tenho memórias mais recentes disso, do ensino médio, do Enem, por exemplo, estudando para o Enem. Mas eu lembro que a minha professora de matemática e meu pai, que me ensinava às vezes também, reclamava muito, porque, por exemplo, ele me ensinava a lógica de uma equação de primeiro grau, a sequência, né, do que tem que fazer primeiro e depois. E aí, quando ele me dava outra para eu treinar sozinha, eu aplicava o mesmo procedimento. Eu não tinha a habilidade de conseguir discernir o raciocínio que envolve o cálculo matemático. Então, se ele me desse uma conta de somar, eu ia aplicar o mesmo procedimento do que ele me ensinou, que funcionava sobre dividir ou sobre diminuir. E aí, isso era preguiça, isso era desinteresse. Sim, entendi. Nossa, cruel. Mas aí, vamos lá. Aí passou essa parte, você entrou no ensino médio. Como é que no ensino médio a tendência é piorar normalmente, né? Porque o adolescente, ele já quer tudo para ontem, as emoções dele são muito mais potencializadas, entram outras questões emocionais, que a gente sabe, que a gente já passou por essa fase, e ainda ter que lidar com essa questão da aprendizagem. Como é que foi essa adolescência? Foi uma surpresa para mim chegar no ensino médio, porque quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha certeza que não ia conseguir chegar no 2, e no 2 eu tinha certeza absoluta que eu não ia dar conta do ensino médio. E aí, quando eu cheguei no primeiro ano, eu pensei, meu Deus, eu consegui sobreviver a todo esse tempo na escola, eu tô perto de terminar. E aí, meu diagnóstico, ele aconteceu do meio do segundo ano para o final. No ensino médio, eu estudava numa classe especial da minha escola, era uma classe que tinha mais aulas do que as outras turmas, era uma turma especial, assim, turmas de estudantes que gostavam de se dedicar mais, assim. Hoje eu vejo o quanto isso é problemático, mas eles chamavam de super turma. E aí nessa turma tinha estava nessa turma, não fazia parte? Não era super turma. Caramba, mas como assim? Era no começo do ano que eles separavam os alunos? Era uma turma por gosto? Como é que era? Era a turma mais cara, financeiramente, era um colégio particular. E aí essa turma, ela tinha uma grade diferente das outras. Então, nós tínhamos mais aulas. A gente tinha aula no contraturno. A turma normal ia para casa quando dava 12:30, 1h, e a nossa turma tinha direito, almoçava e tinha aula, era integral. E aí, nessa turma só tinha crânio, né? Só tinha gente inteligente. Eu tava lá de cabida porque eu era muito boa com as coisas que envolviam humanas, né? Sim. Bárbara estudava nessa turma comigo. Alguém falando que eu lembro, E aí, essa turma, ela foi muito produtora de ansiedade, porque a competitividade nesse espaço era muito alta. E a requisição do conhecimento acadêmico era uma coisa muito demandada da gente. E aí, eram os possíveis notas 1000 da escola, né? Que é um marketing, né? Uma propaganda para o Enem que as escolas fazem e tal. Sim. E aí, eu, no primeiro ano, já tirava ali 960, 920. E aí a escola achava que se eu me esforçasse um pouco mais, eu ia dar essa nota 1000 para eles. E isso era uma propaganda legal que eles queriam fazer. E aí... E você fazia o Enem como treineira? Fazia. Eu fazia desde o 9º ano do ensino médio. Desde o 9º ano. Caramba! Na minha escola... como eu disse, era um ambiente muito competitivo e eles preparavam a gente para essa prova mesmo. Isso era frustrante também, porque eu nunca dei conta de passar em matemática com a nota mínima. Em compensação, eu sempre me saía muito bem nas provas de ciências humanas. E aí... curiosidade, só uma curiosidade, eles usavam a sua nota, né, como marketing? Usavam, chegaram a usar. Né? Ah, que bom, e aí, pelo menos, né, usaram. E aí, eu não sei se isso era bom, porque eu me cobrava muito, sabe? E aí... né? Porque as pessoas iam te questionar, né? Ué, você tá lá, mas você não passou? Tem isso também, né? E tinha aquela coisa, tipo, nossa, você escreve com tanta facilidade, tira uma nota tão alta em redação e não consegue nem somar? Como assim? E aí, no ensino médio, nessa sala menor, tinha menos alunos, os professores de física, de química, eles começaram a prestar atenção que eu não dava para colar nessa sala, porque eram menos alunos. E aí eles começaram a prestar atenção que eu não dava conta de nada da prova. Assim, eu lia o enunciado e passava a prova inteira rabiscando, desenhando umas florzinhas, umas coisas assim. Sim. E em compensação... Você procurava preencher a prova com respostas que não tinham lógica? Eu costumava... Eu já tive amigos assim. Eles, para não deixar em branco, começam a preencher. Aí você vai olhar, não tem lógica nenhuma no que está escrito, assim, matematicamente, né? Mas só para não deixar em branco. Eu costumava decorar o que dizia os livros de matemática, o que tinha lá escrito, a explicação. E aí eu copiava ipsiliteris o que tinha na prova. Como se fosse assim, dizendo, ei, eu estudei, não é culpa minha. E aí, quando chegava nas provas de história e geografia, os professores precisavam me mandar embora, porque eu aproveitava cada segundo daquele tempo e eu escrevia 3, 4 folhas de resposta. E aí eles começaram a perceber que havia alguma coisa muito errada. Que estava me impedindo de ser
essa propaganda, né, do colégio. E aí eu fui enviada para a psicóloga escolar. A psicóloga escolar fez uma abordagem, assim, no sentido de, você não tá conseguindo aprender porque as aulas não são interessantes, fez uma sondagem, assim. E aí eu, muito fragilizada nessa época, desabei, assim. E ela, como psicóloga escolar, meu sofrimento era tanto, e minha rede de apoio era tão pouca, que ela fez meio que uma psicoterapia comigo. Ela foi uma profissional muito importante. E aí ela chamou meus pais, ela chamou meu pai, e aí fez uma escuta com ele. Disse que ia explicar pra ele que eu não aprendia, não era porque eu não queria, era porque tinha alguma coisa ali. Foi ela que me falou que existia uma coisa chamada descalculia. Sim. E aí ela chamou o meu pai e depois me chamou na semana seguinte pra falar como tinha sido essa conversa. E aí ela falou assim pra mim, Larissa, eu chamei seu pai, ele sentou aqui na cadeira pra conversar comigo, mas ele falou de uma pessoa que eu não conheço. Ele falou de uma Larissa desinteressada, ele falou de uma Larissa que não investe na educação que ela recebe, ele falou de uma Larissa que não tá nem aí pra escola, e não é isso que eu vejo. Se esse fosse o caso, com certeza você não estaria aqui na minha frente chorando, com certeza você não teria tido tantas crises de pânico, de ansiedade, com certeza você não teria sofrido tanto. E aí ela me encaminhou para psicóloga clínica, minha mãe fez esse intermédio, né? Eu passei aí para psicóloga clínica pelo plano de saúde, e aí nesse espaço eu comecei a ser acolhida pela primeira vez na minha vida. Então ela me escutava, ela acolhia meu sofrimento, ela validava o meu sofrimento, e aí eu fui vendo que realmente fazia sentido, assim, ter alguma coisa errada, ter alguma coisa diferente. E aí ela fez um contato com essa minha psicóloga, a psicóloga da escola, e elas juntas tentaram articular uma neuropsicóloga para que eu fizesse o processo de avaliação diagnóstica do possível transtorno de aprendizagem. E aí foi nesse processo que a minha vida começou a mudar, porque eu fui percebendo que existiam pessoas com as mesmas dificuldades que eu. E elas eram desenroladas como eu era, né? A gente tem muito esse estigma de que a pessoa com deficiência ou com transtorno de aprendizagem, ela é uma pessoa murcha, ela é uma pessoa frágil, ela é uma pessoa que precisa de suporte, né? E isso não necessariamente é verdade. E aí, minha mãe não queria pagar a avaliação neuropsicológica, nem meu pai, porque eles achavam que era perda eles achavam que era perda de dinheiro, né? E aí essa neuropsicóloga negociou um valor social para que eu pudesse ter acesso a esse papel, porque era uma demanda de qualidade de vida, era uma questão de saúde, assim. A descalculia, ela me impedia não só de aprender, de frequentar a escola, mas ela me impedia de ir ao shopping com os meus amigos, ela me impedia de ter autonomia para tomar um medicamento, ela me impedia de ter uma relação mais forte, de gerenciar os meus amigos nas provas, também. Minha autoestima era péssima, né? Era muito, muito confuso para mim eu entender tão facilmente algumas coisas de forma tão difícil, não conseguia aprender nada em outros quesitos de conhecimento, outras questões. E aí, iniciou-se o processo de avaliação neuropsicológica, e o sofrimento foi tão grande, assim, porque dói esse processo diagnóstico, dói cutucar essas dores, dói cutucar e ser questionada sobre coisas que você não sabe fazer. Que eu abandonei a escola, eu sofri evasão escolar, eu achei que eu não dava conta daquele espaço. Mas foi nesse período? Foi do final do segundo ano para o início do terceiro. Eu achava que eu não dava conta. Seus pais não meus pais o quê? Era meio que uma crise na minha casa, né? Não era só eu que estava sendo questionada sobre as minhas inabilidades, sobre esses 17 anos aí de abandono, assim, de algumas questões, né? Meus pais também estavam sendo questionados por esses profissionais. E aí, como eu disse, não era falta de afeto, não era falta de amor, era falta de conhecimento. Então, quando eles começaram a ser questionados, eles passaram a sofrer junto comigo, de jeitos diferentes, né? A gente não conversava sobre isso, mas eles estavam sofrendo também. E aí, eu acho que eles estavam sofrendo tanto que eles não davam conta nem deles, quanto mais de mim. E a culpa também. A culpa, com certeza. Porque por mais que eles não tivessem feito por mal, a culpa, ela é... Sim, e eu sentia muita raiva. Eu sentia muita raiva. Sim, era como se eu olhasse assim pro meu pai. Era como não era, na verdade, né? Como eu olhava pra ele e eu sentia, você me privou de uma série de experiências por 17 anos. Eu não consigo te perdoar. Eu disse que tinha alguma coisa errada. Eu demonstrei sinais. Era claro. Por que você não acreditou em mim? Eu sentia raiva mesmo. Eu passei 2 anos sem falar com meu pai, morando com ele dentro da minha casa depois do diagnóstico. Então foi muito difícil para todo mundo. Foi muito difícil para os meus pais, para a minha família. E pela mesma via foi muito acolhedor também. O diagnóstico ele trouxe
chaves importantes de lacunas que estavam abertas, que me trouxe para mais perto deles e para mais perto de mim também. Sim. Mas aí você ficou quanto tempo fora da escola? Eu, Você já eu não voltei mais para a escola, eu terminei o ensino médio por meio do Enseja, quando eu fiz o ensino médio. E aí, isso foi outra questão, porque nessa época eu já tinha o diagnóstico, e aí tem o requisito do Enseja, né? De que você tem que tirar no mínimo 450 pontos em cada área do conhecimento para você ter o diploma de ensino médio. Sim. E aí eu tinha tudo garantido, menos em matemática. E aí eu fiz a prova. Já tinha um laudo? Oi? Você já tinha um laudo nessa época? Já tinha um laudo. Já tinha firmado seu laudo. E aí você conseguiu uma adaptação? Eu consegui na teoria. Eu fiz as provas em uma escola adaptada, em uma sala de recursos. Mas na prática, assim, era um professor que não tinha noção, assim, do transtorno. Sabia, né? Então ele me dizia coisas tipo, pare de carregar esse diagnóstico para você, você tem que parar de se vitimizar, você é tão inteligente, deixa isso pra lá, é só ler, você consegue, é só se esforçar. E eu fiz a prova 8 vezes. Eu fiz a prova 8 vezes, porque eu não conseguia tirar nem o mínimo, assim, eu não conseguia acertar nenhuma questão. E eram 8 vezes. O Enseja é objetivo. Né? E eram 8 vezes escutando essa mesma ladainha. Era muito difícil, muito fragilizador. E aí, da última vez, ele não aguentava mais ver a minha cara. E aí ele me deu cola. Sim. E aí eu passei. Uau. Sim. Caramba. Sem palavras. Um minuto de silêncio. Tenso. E, beleza. Mas aí depois você foi fazer faculdade, né? Então, saindo do meu diagnóstico, lá no final do segundo ano mesmo, eu entrei num cursinho preparatório para vestibular, como bolsista também, inclusive. E aí, enquanto eu estudava para passar no Enem em matemática, para concluir o ensino médio, eu estudava para essas outras matérias do Enem, né, para entrar na faculdade. E aí, no final do que seria o meu terceiro ano da idade regular escolar comum, eu consegui uma bolsa no curso de psicologia de uma faculdade particular aqui da minha cidade. Sim. E aí eu entrei para cursar psicologia em uma faculdade particular e comecei a me aproximar da temática da inclusão. Comecei a trabalhar e pensar em ofertar todos os recursos que não foram me possibilitados ao longo do meu desenvolvimento. E aí, ser atípica nesse espaço sempre foi um facilitador, nunca foi um dificultador. Sim. E aí eu comecei a enxergar que existiam coisas que não me contavam sobre ser neurodiversa, que é a ideia de que não necessariamente é uma coisa ruim. De que existe uma ótica impregnada que cerca o meu corpo, que cerca o corpo das pessoas que têm transtorno de aprendizagem, das pessoas com deficiência. E que essa lógica ela é só uma, mas existem outras óticas de ver isso. E aí a descalculia, ter sido marginalizada em muitos espaços, me possibilitou estar mais próxima do meu público-alvo. Sim. E aí na faculdade, depois você trabalhou com crianças que tinham autismo, né? Que você chegou a me dizer. Isso. Acho que quando eu te conheci, você já trabalhava, né? Com eles. Isso, eu trabalhei como AT. E aí, daí nasceram algumas inquietações que eu trago hoje comigo e que eu estudo na residência e pretendo continuar estudando no mestrado. Eu trabalhava como AT de estimulação precoce, e aí eu trabalhava com crianças muito pequenas, de 4, 5 anos, e eu trabalhava na construção de habilidades sociais, principalmente. Então a gente fazia, por meio do brincar, a conquista do interesse da criança por ser um professor, por ser, sei lá, astronauta, por ser, não sei, o que ele quisesse ser, né? E aí me doía muito, porque eu sentia que eu estava preparando uma criança para um espaço, mas eu não sabia se do contrário era verdade, se esse espaço estava se preparando para receber essa criança. E aí, no caso desse espaço, os espaços de socialização, né? Um deles, o mercado de trabalho. E aí, eu resolvi ingressar no mestrado para estudar inserção profissional para pessoas com deficiência. Sim. Isso nasce muito das minhas inquietações pessoais, de que lá no ensino fundamental eu tinha certeza que eu não ia dar conta do ensino médio, e no ensino médio eu tinha certeza absoluta que eu nunca teria um trabalho que eu fosse boa e principalmente que eu gostasse. E essa verdade, né, que foi construída porque ela foi repetida muitas vezes por outras pessoas e por mim, ela ainda me habita. Então, é algo que eu continuo trabalhando em terapia, mesmo ao longo desses anos todos após o diagnóstico. Sim. Mas que não é bem, assim, uma verdade, né? Porque hoje você trabalha numa residência, hoje você tem que ser tratado, apesar de que eu já vi algumas publicações suas, você falando de questões que ainda você tem atrapalham no seu dia a dia, né? Coisas que você enfrenta, mas você já é um caso de superação, assim, extraordinário, porque você chegou longe, entende?
eu entendo. Frequentemente me falam isso, assim, Larissa, você é um caso de superação. E essa é uma fala que me preocupa, porque eu não sinto que eu superei nada. Eu sinto que essas coisas, essas dores, essas angústias, elas continuam aqui dentro comigo. E frequentemente, na minha rotina, eu topo com elas. Surgem gatilhos, se abre, né, essa caixa de Pandora, e delas saem muitas coisas que eu gostaria que não existissem mais, que não morassem mais comigo. O que eu fiz foi usar a minha dor como combustível. E talvez eu tenha... Na verdade, você tem constância, né? Força de vontade para fazer 8 vezes a prova. Tendo que enfrentar. Você não ficava mal, não, no dia que ela fazia a prova, tendo que lidar com um homem que tinha falado 7, 6 vezes a mesma coisa. Então, assim, pode ser uma palavra... Superação pode não ser a palavra certa, mas para quem tá olhando de fora, acaba sendo sim. Porque aqui, no meu perfil, a gente sempre vem mãe que tá enfrentando o diagnóstico do filho e tudo mais. E para os pais, como você falou, é uma questão muito forte. Eles enfrentam um período de luto, um período de culpa, um período de negação, e passam por várias questões. E a maior preocupação é exatamente essa que você falou. É achar que o filho deles estão fadados a não terem um emprego, a não conseguirem. Só porque a exatas está ligada. Por exemplo, hoje, para uma pessoa que quer passar em medicina, passar numa universidade pública ou conseguir uma bolsa numa faculdade particular, a gente sabe que exatas tem um peso bem relevante para essa nota. Então, assim, então os pais, eles idealizam os filhos numa profissão que eles, às vezes, querem mais do que o próprio filho, e eles ficam extremamente desesperados quando se deparam com esse laudo, porque eles acham que eles não vão conseguir mais sair do ponto que estão, e como que será a vida adulta, e assim, começam a sofrer muito pelo amanhã, sendo que tem muita coisa para se fazer hoje, porque o amanhã, ele vai ser o resultado do que está sendo feito hoje. Então, a angústia do amanhã, a gente tem que tratar, a gente tem que ir para terapia, a gente tem que ver, mas a gente precisa agir adequadamente hoje, porque se você for olhar, Larissa, porque você provavelmente já deve, você tem o seu Instagram, que você fala sobre isso, e você provavelmente já leu muito sobre esse assunto. E assim, para mim, o que mais dificulta no processo de uma pessoa que tem descalculia, principalmente na fase escolar, são as não adaptações, as não fazer as intervenções, não fazer os acompanhamentos adequadamente. Então, isso traz um prejuízo para esse adolescente, para essa criança, para essa pessoa. E aí, muitas das vezes, esses pais, eles entram nesse desespero, mas a gente precisa lembrar que o que precisa ser feito agora é o que é para ser feito hoje. E amanhã, muita coisa vai mudar. Porque, assim, a gente olha para o adolescente, isso acontece sem até um adolescente sem diagnóstico, tá? Porque o adolescente ou a criança, eles tendem a ter comportamentos negligenciando os estudos por uma série de fatores. Então, se eles estão passando por um conflito familiar, isso pode afetar eles na rotina de estudo. E a gente, que é adulto, às vezes a gente olha para um adolescente, por mais que ele esteja não fazendo o que deveria ser feito, tudo certinho, isso também não é... A gente fala, olha, isso vai te prejudicar e tudo mais, mas isso não significa que o futuro daquele adolescente está totalmente condenado. Porque uma coisa que me chamou a atenção no seu caso, por exemplo, você passou num concurso que você precisou de matemática, não foi? Recentemente? Não sei se foi a residência. Eu lembro que você me procurou, lembra? Uhum. Você me procurou, sabe, tem como você me dar de matemática? Eu tava com várias questões, eu falei, caramba, eu ia, mas aí depois eu falei, Larissa, realmente não deu e tal. Você conseguiu uma professora de matemática. Você como contar essa experiência? Já faz algum tempo, né, que eu estudo para concurso, para a área de psicologia. E aí, eu sempre escolho os concursos que tem o mínimo de matemática possível. Então, por exemplo, eu costumo escolher concursos que tem mais a parte de raciocínio lógico, que envolve matemática, mas não envolve números propriamente. Sim, mais interpretação, né? Isso. E aí, ficam menos coisas para manejar, interpretar e processar. E aí, quando a gente tem o laudo, a gente tem direito a 1 hora a mais, né? E aí, eu me preparei para fazer um concurso que tinham questões de raciocínio lógico. E aí, eu estudei muito. E aí, eu consegui acertar 3 questões, que era o que eu precisava mesmo para poder não ser desclassificada. Já foi, tipo, uma super vitória para mim. Mas tem as compensações também, né? Pelo fato de eu ter gastado muito tempo na prova de matemática, eu acabei não indo tão bem como eu costumo ir nas áreas que são de conhecimentos específicos. Sim, sim. Eu costumo, assim, eu falo isso para os meus alunos, até porque é uma estratégia que eu também, há um tempo também tenho estudado para alguns objetivos que eu tenho. E eu sempre falo para os meus alunos, gente, quando você pega uma prova, você não vai para aquilo que você tem dificuldade. Você vai para aquilo que você sabe. E por último, não sobra tempo. Você vai naquilo que você não sabe mesmo, naquilo que você não entendeu, você dá aquela lida geral, mas não empaca nessas questões de que você tem mais dificuldade. Porque o que vai acontecer? Você vai ficar estressado, vai liberar cortisol, você vai começar a parar de conseguir raciocinar direito e você vai esquecer até onde você sabe. Então, já fica uma ideia.
Aqui, mas deixa eu te falar, você até escreveu um relato sobre isso. Como foi essas aulas? Você fez aula, foi online, né, que você fez? E aí, como foi esse momento agora, a Larissa já mais madura, tendo que entrar em contato com essas questões de matemática, que são da matemática básica, porém não são fáceis, assim. Que você postou alguma coisinha e eu vi, não são tão fáceis, ainda mais para uma pessoa que tem descalculia. Questão de concurso, normalmente, por mais que seja de raciocínio lógico, raramente não são fáceis. Elas sempre têm uma charada, uma pegadinha, pode até envolver um conteúdo fácil, mas sempre vai ser, ela é feita para você errar, né? A minha professora de aula de reforço, ela era uma professora que já ensinava outras pessoas atípicas. Ela era uma professora que trabalhava com matemática para disléxicos e para pessoas surdas e cegas. Então, ela é maravilhosa. Então, ela conhecia sobre a necessidade de fazer outros caminhos para se chegar ao mesmo objetivo comum, que é acessar X conhecimento. Sim. E aí, foi incrível, assim, era muito difícil para mim a carga emocional que isso trazia. Eu me cobro muito, essa lógica aí de que eu preciso ser boa em matemática, ela ainda me compele, assim, ela ainda mora no meu corpo. Sim. E ela sempre fazia um trabalho muito bonito, assim, de dizer que ela não estava lá para cobrar de mim, ela não estava lá para me ver acertar, ela estava lá para me ver aprender. E acertar era mais importante do que aprender. E aí, construir isso foi fundamental, foi terapêutico, aliás. Ela é incrível. Sim, sim. Aí eu fico muito feliz. Então, Larissa, você quer falar mais alguma coisa, até mesmo para pais, enfim, para pessoas que vão ver essa live, ou estão aqui na live, ou posteriormente, quer deixar alguma mensagem? Ou tem algo... tem uma coisa que você não falou, dos seus cadernos. No caso, esse aqui? Isso. Eu escrevo muito para me organizar, assim. A escrita, ela sempre foi um acolhimento, mesmo quando eu não tinha, assim, pessoas, de fato, para me acolher, né? Quando era só eu por mim mesmo. E eu escrevo desde sempre, então, desde que eu aprendi que eu era muito ruim em matemática. E eu fiz esse caderno em 2016, foi o ano do meu diagnóstico. E eu fiz esse caderno porque, na época, eu achava que eu só ia ter experiências incríveis com a matemática, porque eu tinha o laudo, então eu iria ter acesso à acessibilidade em todos os espaços. E isso não se cumpriu, não é uma premissa verdadeira, mas, em compensação, eu fui construindo muitas experiências positivas também com a matemática, com a acessibilidade. E aqui eu destaquei várias memórias que foram importantes nesse processo. Então, aqui eu tenho, quando eu acertei 12 questões de matemática no Enem, foi tipo, meu Deus, eu sou muito inteligente. Aqui tem quando eu consegui aprender a diferença entre esquerda e direita, com a minha psicopedagoga. Aqui tem quando eu ingressei na faculdade de psicologia e que eu assisti uma aula sobre acessibilidade. Aqui também tem muitas experiências difíceis, algumas delas foram escritas recentemente, inclusive. Mas o que o caderno me ensinou é que você descalcula para sempre. E que sempre vão ter experiências boas e experiências ruins. Por isso, é importante ter rede de apoio e é importante cuidar da saúde mental. A gente vive num mundo que é feito para pessoas típicas. E todo mundo que é diferente disso, diferente da norma, vai ter experiências difíceis para vivenciar. Sim. É verdade. Porque a gente quer passar uma mensagem de ânimo, mas às vezes é uma coisa que não tem muito a ver com a questão da descalculia. Mas eu lembro que eu tive uma amiga que ela teve diagnóstico de câncer. Não tem nada a ver com a descalculia, mas a ideia é a mesma. E ela não aguentava mais ouvir, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Todo mundo queria falar palavras de força para ela. Só que a única coisa que ela queria era ficar com raiva. Ela estava chateada. Ela ia passar por uma série de coisas que iam ser péssimas e que ela não queria estar naquela situação. E aí eu fiquei assim, sem saber como agir naquele momento. E eu leio muito, assim, pra tudo. Se eu sentir um negócio estranho, eu já começo a pesquisar. Por que eu tô sentindo isso e tal? Eu acho, assim, psicologia maravilhoso. Então, eu sou muito assim, vou lá. Sentir um negócio, eu acho que eu tenho a minha inteligência intrapessoal muito apurada, assim. E eu identifico bem meus sentimentos. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Comecei a pesquisar. E aí eu li sobre isso, dessa questão da pessoa. Às vezes ela não tá a fim de estar ali mostrando que ela tá bem sempre. Que tá aquela vibe boa, às vezes ela só quer reclamar. E eu lembro que eu disse pra ela, olha, pra mim você não precisa falar nada não, você pode reclamar, você pode mostrar o que de fato você tá sentindo. Então acontece nessas questões de transtorno de aprendizagem, do neurodesenvolvimento, e seja lá qualquer outra situação, até porque eu tô falando de uma pessoa que teve câncer, às vezes a gente quer levar a palavra boa pra pessoa, mas às vezes ela não tá afim, porque o que ela enfrenta no dia a dia dela, o que impede ela, às vezes, os empecilhos que ela passa, né, às vezes são ruins. Então, essa questão da rede de apoio é muito boa. E ter alguém que você tenha liberdade
para falar, eu odeio estar nessa situação, eu não quero estar passando por isso, porque nem sempre a gente precisa estar forte, mostrando para todo mundo que tá tudo lindo, maravilhoso, não. E nesse momento até você me trouxe essa reflexão, porque, igual você falou aqui, eu tava falando, é uma superação e tudo mais, mas tem os seus pontos ruins, negativos, que você provavelmente não gostaria de passar. Pois é, e eu fico preocupada com os descálculos que não superaram, com aqueles que não conseguiram passar pela experiência de concluir o ensino médio, que eles não conseguiram chegar na faculdade, eles não superaram, será? O que seria superação, assim? Será que não é uma lógica que vem da sociedade, que vem do outro, que implica a ideia de que a gente tem que estar em certos espaços e fazer certas coisas, mesmo que elas nos doam, mesmo que elas nos façam mal? Eu acho que tem que apoiar, eu acho que tem que dar uma palavra de força, mas que tem que ser real. Tem que ser real com a realidade de cada um. É verdade. Até porque eu já cansei de ver relatos. Tem uma moça que sempre comenta nas minhas publicações falando: meu filho não consegue arrumar emprego. E ele já está com tantos anos. Por que será? Assim, como foi essa história, né? Porque nem todo mundo, no final da adolescência, teve um diagnóstico, mesmo que tardio, né? Às vezes, está na fase adulta, até já identificou que tem a descalculia, mas nunca teve diagnóstico. Sempre falo também de uma menina que a questão da passagem do tempo, que você também tem, né? Esse comprometimento. E às vezes ela quer ir lanche. Eu sempre falo isso toda live. Ela quer tirar o horário dela de lanche, e para ela é um problema, porque ninguém acredita no ambiente de trabalho dela, que ela não consegue fazer a passagem do tempo, sabe o que é 15 minutos. E aí o esposo dela ajuda ela, manda mensagem para ela, ó, vai lanchar, acabou o seu horário. Mas aí, o dia que ele não puder, sabe? Então, assim, é por isso que é importante a gente estar aqui na rede social, falando, você principalmente, que tem o diagnóstico, que tem a vivência diária. Então, assim, isso é muito importante. Porque tem muitas pessoas que têm diagnóstico, têm vergonha de expor, e não querem que ninguém saiba. Enfim, é uma situação difícil, mas a gente está, cada dia que passa, tendo mais acesso à informação. Hoje, mais pessoas estão estudando a respeito do tema. Antigamente era pior, a gente sabe disso. Agora eu tô... Já até escrevi meu pré-projeto. Assim, eu entrei na faculdade, eu já tinha filho, já tinha uma série de questões. Então, assim, agora que eu tô conseguindo me organizar para essas questões do mestrado e tudo mais. E aí eu encontrei um professor, assim, magnífico, que tem me auxiliado bastante. E aí ele falou uma coisa interessante, que é a educação matemática, ela tem os teóricos matemáticos, e a gente não envolve ele nesses diagnósticos da descalculia. E aí eu tenho pesquisado bastante sobre isso. Espero que saia um trabalho bem legal para poder estar auxiliando, ajudando, porque é o meu desejo, assim. Desde que eu tive o contato inicial e eu comecei a estudar sobre essa temática, eu tenho certeza que futuramente um dia eu quero trabalhar só com isso, quando eu puder. Pois é, Sara, você fala que eu sou um exemplo de separação, mas eu vejo muito o contrário. Descálculo tem muito. A proporção é de 6,2%, né, por cento da população. Mas professor de matemática que quer estudar uma coisa assim que não é nada complexa e que envolve muito pouco número propriamente, né, o ato de calcular, que se volta para ensinar quem não consegue absorver e lidar com o básico, esse é um grande passo. Esse é a virada de chave. Sim. Esse é o contrafluxo. Sim. E por isso eu agradeço demais o seu comprometimento e o seu trabalho. Muito obrigada. Isso é uma verdade, porque eu ganharia mais, porque eu quero entrar para um caminho que é quase não é pioneiro. Posso dizer que é pioneiro? Não sei. Existem pessoas já que já estão já há um tempo, mais até do que eu. Mas é uma área pouco falada, uma área pouco estudada, enfim. A verdade, hoje, se eu embarcasse mais para essa questão de dar aula para concurso, dar aula em cursinho, e entrar pro que o sistema quer, né? O que as pessoas querem, passar em Enem, passar em concurso, não sei o quê, eu teria muito mais oportunidade. Mas eu espero que em breve eu consiga trabalhar exatamente com as coisas que eu tenho em mente e consiga expor mais ainda esse conhecimento. Por exemplo, eu tenho vontade de ir para o YouTube e tudo mais, mas tudo demanda muito tempo, edição, demanda tanta coisa. E hoje, a minha realidade não me permite tanta liberdade de tempo assim para que eu me dedique às redes sociais. Eu espero que daqui a uns 2 anos eu esteja melhor, para que eu consiga ter mais tempo. Ou não ter tempo, mas estar dedicada mais a essa área. Sim. Então, Larissa, pode deixar a mensagem que você quiser. Acredito que a gente conseguiu falar basicamente todos os pontos importantes. Então, se você tiver mais alguma coisa para agregar, mais alguma coisa para poder deixar como mensagem, eu acho que é muito importante. Sua live está sendo maravilhosa. Obrigada, a nossa live. Acho que eu queria dizer que cuidem da saúde mental, dos descálculos que moram perto de você, que caso vocês sejam descálculos, cuidem da saúde mental de vocês. E tentem se afastar o mais
o máximo possível dessa lógica determinista e biomédica que cerca os nossos corpos e que cerca o nosso cognitivo atípico, de que nos falta algo. Nós somos diversos, somos complexos, e a mesma fonte que diz de algumas dificuldades, diz também de muitas potencialidades. E invistam na potência, principalmente. É isso, gente. Gente, essa live foi muito boa. Ela foi diferente de todas que eu já fiz. Nós abordamos vários assuntos relevantes. E dia 24 nós vamos fazer outra, né, Larissa? Não é isso? É verdade. Você que vai estar? Sim, eu que vou estar. Então, dia 24 nós vamos fazer outra. A Larissa faz parte. Você faz parte de uma associação, é isso? Sim, eu faço parte da Associação do Rio Grande do Norte de Disléxicos e agora de Cálculos. Antes eles só abordavam a dislexia na diretoria, entre os membros participantes, e eu cheguei com a proposta da descalculia, eles acolheram muito bem, e aí agora a gente está dando seguimento a vários projetos diferentes que visam instituir políticas públicas aqui no Rio Grande do Norte para pensar a dislexia e a descalculia. E aí a gente tem alguns espaços de socialização e de participação social voltados para discutir com professores, com familiares, com pessoas neurotípicas, sobre as múltiplas facetas de ter um transtorno de aprendizagem. E aí, no dia 24, eu e Sara vamos conversar um pouco mais sobre essa questão que a gente abordou por último, de como o professor de matemática lida com a descalculia na sala de aula, tendo em vista que a formação é muito precarizada na construção dessas habilidades, desses conhecimentos, desse manejo, e do que ela tem construído, né? Eu acho, sim, que ela é pioneira, como estratégias de intervenção e possibilidades para que a gente continue aprendendo e para que a gente possa continuar acessando os espaços. Sim, sim. Então, gente, dia 24 nós vamos estar juntos novamente. E eu espero que vocês possam também estar aí acompanhando a gente. Teve um pessoal aí que ficou, fidelizou até agora, até o final. Muito feliz por isso. E sou muito grata a vocês, gente. Peço também que tire aí um print, marque a gente, divulgue o nosso Instagram, porque é uma forma de você estar ajudando outras pessoas a chegarem a esse diagnóstico. A Larissa chegou ao diagnóstico dela porque ela encontrou uma psicóloga, né? Foi isso, psicóloga, que ela orientou toda essa trajetória que ela precisava passar. Mas tem muitas pessoas que não vão encontrar essa psicóloga e pela rede social, às vezes por um vídeo, comecem a suspeitar que pode ter e pode chegar a ter um diagnóstico e ter uma resposta para suas dificuldades. Então, quando você divulga, você está ajudando não a mim, não a Larissa, está ajudando outras pessoas, tá bom? E é isso, gente. Acho que a gente já pode terminar. Eu acho que a gente já entregou tudo que vocês estavam com dúvida. Trouxemos temáticas diferentes. E no dia 24, não perca, porque aí, sim, eu vou preparar o que eu tenho pesquisado para falar a respeito desse assunto. E quem também está estudando para fazer TCC na faculdade, essas coisas assim, pode surtir bastante ideia a respeito do que eu tenho para dizer. Tá bom, gente? Então, um beijo, Larissa. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pela sua sinceridade de estar aqui falando, tá ok? Sucesso para você e que você consiga alcançar ainda muitos objetivos na sua vida, porque eu sei que você vai conseguir, ok? Claro. Tchau, tchau. Beijão, gente. Rapidinho, tira um print nosso aí. Ó, Jim, o escudinho tá aí. Jim, tira pra gente, manda pra gente lá no grupo. Ah, tem um grupo também. Peraí, vamos tirar o print primeiro. Bom, já deve ter dado tempo, né? Gente, a Larissa, ela criou um grupo onde pessoas que têm diagnóstico da descalculia, eles têm o acesso, o pessoal da Associação Potiguar, Potiguar, né, Larissa, o nome, certo? Também está envolvido nesse grupo. Lá vocês podem tirar dúvida de uma maneira mais íntima e tal. De repente, chamando privado, não sei, mas pode ser. E também estou nesse grupo e a gente tem ali algumas pessoas com o laudo da descalculia que estão ali e que você pode, às vezes, tirar uma dúvida ou ser acolhido, enfim, tá ok? Depois eu vou publicar novamente o QR Code do grupo aqui no Instagram para vocês poderem entrar, caso vocês desejem, tá bom? Então, gente, é isso. Até a próxima, até dia 24. E a gente espera vocês, tá ok? Tchau, tchau. Tchau, Larissa. Tchau.